E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês, tranquilidade, como é que vocês estão? Tranquilidade. Galera, estão nos acompanhando aqui todas as terças-feiras com aulas completas, não só completas, aulas completas e aulas gratuitas, tá? Aulas que com toda a alegria eu posso dizer, bem construída, bem produzida, não só por mim, tá? Porque eu sou tão somente um ator aqui, mas construída e bem produzida pelo Clécio, tá? Por Stephanie. Clécio tem um papel fundamental dentro dessa perspectiva aqui de construção desse nosso site, de construção dessas nossas aulas. Estamos bastante felizes, tá? Muito felizes, tá? Pelo feedback que vocês estão nos dando semana a semana, tá? Podemos dizer que nosso canal é relativamente novo, mas podemos dizer também que temos uma grande construção. Que bom, né? A gente tem muito que conquistar, mas eu fico muito feliz porque estamos alcançando pessoas de longe, alcançando pessoas de todo o Brasil, tá? Estamos compartilhando conhecimento. Isso também é uma missão, tá? É necessário que tenhamos na cabeça a missão que nós temos no mundo. E a nossa missão é construir e compartilhar conhecimento, é te dar possibilidades, tá? É te dar chaves para que você abra portas, tá? Esse aqui é o grande objetivo do Que Redação, tá? Por isso mesmo, eu te convido que nos acompanhe lá nas redes sociais, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram. Lá damos, tá? Dicas diárias, dicas de linguagem, dicas de literatura, dicas de redação, dicas, tá? Contínuas, dicas diárias, justamente para expandir o conhecimento. Não esqueça que estamos cada vez mais próximos do Enem, e essa proximidade do Enem exige que você comece a produzir mais redações. Por isso mesmo, eu te convido para ir lá no nosso site online.queredação.com.br. Se liga aí, online.queredação.com.br. Tá aí na descrição. Esse online.queredação.com.br, o nosso site, você vai chegar lá, você vai escolher um tema, você vai assistir a aula que tem a ver com o tema, tá? Os temas mais prováveis para o Enem, não só o Enem, mas para todos os vestibulares do Brasil. Você vai produzir sua redação e vai enviar para nós, tá? Nós vamos corrigir, te dar um feedback, te mostrar onde você está errando, onde você está acertando e te mostrar o melhor caminho, tá? Por nisso falar, já dá um like aí, já faz um comentário, já compartilha com os teus amigos, já compartilha com o teu grupo de estudo. Por quê? Porque é importante, tá? Que esse projeto de compartilhar conhecimento, ele se expanda, tá? Ele se democratize para quanto mais pessoas possíveis, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar um tema que é um tema muito espinhoso, um tema muito difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo como um tema de grandes possibilidades, tá? De grandes possibilidades de cair no Enem. Por quê? Porque nós temos hoje uma exigência maior, a gente tem hoje uma grande preocupação com essas doenças chamadas de doenças mentais. Até então, todas as doenças que eram vistas era aquela doença que pudéssemos perceber, tá? Traumas, que pudéssemos perceber sangue. Aqui não. Aqui é um outro tipo de doença. É uma doença que muitas das vezes o indivíduo nem aparenta estar doente, mas muitas vezes ele está, tá? E essas doenças mentais têm trazido um grande prejuízo social de um modo geral, tá? Basta só você entender, por exemplo, que não parece normal que o indivíduo pegue uma machadinha, pegue um revólver, pegue uma arma, pegue uma lança, pegue sei lá o que e entre em uma escola e saia matando todo mundo. Então perceba que isso não é natural, tá? É possível que problemas mentais, tá? Que gatilhos mentais negativos produzam esse tipo de coisa. Nós vamos trabalhar justamente isso, ó, doenças mentais, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, autismo, que é muito interessante, tá? Transtornos alimentares, um desafio no atual cenário. É uma chance muito grande, tá? Se cai um tema de saúde, ao meu ver, este ano, ele cai dentro de uma dessas doenças, tá? Depressão, autismo, as condições sociais de uma sociedade doente mentalmente, tá? Porque somos exigidos demais, precisamos ter mais condições, precisamos ser mais ricos, precisamos ser um excelente pai, um excelente filho, um excelente
profissional, a gente precisa ser um excelente cidadão. Essa busca por excelência em tudo tem nos consumido, tá? Porque a gente acaba deixando alguma coisa para trás e ficamos nos culpando por isso. E aí a gente tem traumas mentais, tá? Na leitura do Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida em que dentro da realidade social nada é feito para durar, e isso traz consequências ruins, tá? Nem todos nós estamos emocionalmente preparados para enfrentar essas realidades, essas perdas que são contínuas, tá? Essas perdas que são independentes de nós muitas vezes. Então, por sua vez, isso acaba trazendo problemas mentais, ou de grande gravidade, ou de média gravidade, ou de gravidade leve, mas ela não deixa de ser um problema que temos que enfrentar, tá certo? Problemas emocionais, isso é um exemplo muito claro. Qual é o objetivo da aula? Compreender as causas e consequências dos problemas mentais na atualidade, tá? E propor soluções condizentes ao problema social das doenças mentais. Eu quero que você siga junto comigo, porque é um tema bastante interessante. O que é que eu vou trabalhar na introdução? Veja, eu vou definir. Por quê? Porque não esqueça, o tema é um tema muito amplo, tá? O tema trata de doenças mentais. Na minha redação não posso tratar de todas essas doenças, é claro, tá? Por quê? Porque teoricamente o tema doenças mentais ele vai se afunilar para alguma doença, tá? Seja o autismo, seja a depressão, seja a relação compulsiva, seja um problema de questão alimentar. Então, teoricamente, o tema ele vai trabalhar dentro da perspectiva funil, tá? Por que na perspectiva funil? Porque espera-se que ele até trabalhe doenças mentais, mas que ele afunile essas doenças mentais, dizendo especificamente qual doença ele pode trabalhar, tá? Eu quis ser abrangente justamente para te dar recursos, possibilidades e ferramentas, tá? Vamos definir. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. Perceba, ele está mostrando aqui a abrangência dos problemas mentais, tá? E não só a abrangência, a consequência dos problemas mentais, porque os problemas mentais existem e, por sua vez, eles afetam a sociedade. Extremamente importante. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo, bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. O autismo, indiscutivelmente, é um tipo de transtorno de desenvolvimento que tem sido muito discutido na sociedade moderna. Por quê? E principalmente onde? Na escola, tá? Porque a gente vive uma sociedade, é até importante dizer, você tem séries que tratam disso, né? Você tem documentários que tratam disso, você tem filmes que tratam disso, que eu quero aqui, inclusive, que você os mostre aí nos comentários. Mas é extremamente importante a gente entender que é um tema em voga, que é um tema com discussão, inclusive no cinema, tá? A gente tem uma discussão sobre a aceitação da sociedade de um indivíduo que aparentemente tem um desenvolvimento baixo ou alto demais, tá? Dentro da perspectiva comportamental, tá? Então, o autismo, por exemplo, ele é muito discutido na sociedade moderna. A bipolaridade, por exemplo, é discutida também com muita ênfase. A depressão é discutida com muita ênfase. Então, são doenças que estão em voga, tá? Dentro da sociedade moderna e que abrem uma discussão bastante intensa, tá? Até onde a sociedade ela sofre as consequências com pessoas com esse tipo de doença. Então, sigamos. Qual é a tese que eu estabeleci? Bom, tese 1, os sistemas de saúde ainda não responderam ou não respondem adequadamente a cargas dos transtornos mentais na sociedade atual. Esse problema não é um problema exclusivamente do Brasil. Se eu disser que é só do Brasil, eu estou mentindo. A sociedade mundial, ela tem um problema, tá? O sistema de saúde mundial, eles não respondem adequadamente à carga de transtornos mentais. Por quê? Porque, na verdade, há muitas doenças que ou são muito novas,
ou por sua vez, elas acabam sendo confundidas com outras. A gente vive dentro de um sistema de saúde, não só o brasileiro, mas o mundial, que não consegue lidar devidamente com determinadas doenças, tá? Por quê? Porque são doenças que se apresentam em alguns indivíduos de uma maneira, em outros indivíduos de outra maneira, apesar de parecerem iguais, tá? Então, a gente tem um sistema de saúde, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que não responde adequadamente às perspectivas de combate a essas doenças. Primeiro problema. Segundo problema. Um outro problema é a má qualidade dos cuidados prestados a muitos que recebem tratamento. Isso aqui é um outro problema, porque por sua vez ele também tem um outro problema por trás de si. Por que as pessoas não recebem o tratamento devido? Justamente porque muitos dos profissionais da área da saúde mental, eles não são treinados na universidade, na academia, devidamente. Essa que é a grande verdade, tá? Indiscutivelmente, o modo de vida que estamos vivendo, tá? Eu disse aqui para você logo no início, a sociedade em que temos que ter tudo, a sociedade em que não estamos preparados a perdas, a sociedade em que a gente precisa ter tudo imediatamente agora, tem construído uma geração doente, tem construído uma sociedade emocionalmente doente, tá? Galera, entenda, compare você a um indivíduo da Idade Média. Compare você a um indivíduo da Idade Antiga, tá? Da Pedra Lascada. Hoje, você saiu para caçar, por exemplo, você enfrentou animais ferozes, você teve a possibilidade de ser picado por uma cobra, você, sei lá, teve a possibilidade de ser, atingido por um raio. Você percebe que o indivíduo da Pedra Lascada, ele era um indivíduo que enfrentava a morte com muito mais continuidade do que nós? Nós não. Nós temos a dificuldade de ter a morte maquiada, tá? Nós temos a dificuldade de ver a morte como alguma coisa má em si mesma, tá? Nós temos a dificuldade de não aceitar as perdas. Dentro de um contexto do homem da Pedra Lascada, não. Perder era uma coisa natural. Por quê? Porque ele não tinha nada. Então, cada dia de vida que ele tinha, para ele era uma coisa positiva. E é justamente isso. Esses tratamentos, eles não funcionam, primeiro porque as doenças são novas e segundo porque os indivíduos que deveriam ser preparados para cuidar desses doentes mentais, tá? Dessas pessoas com problemas, com doenças mentais, eles não foram devidamente preparados para isso. Isso é um problema muito sério, tá? Gastos governamentais por afastamento do trabalho têm aumentado a cada ano por causa das doenças mentais. Isso aqui é um terceiro problema que eu quis estabelecer. Por quê? A depressão hoje, por exemplo, ela já é a doença que mais afasta o indivíduo do seu emprego. Ela já é a doença que mais traz aposentadorias compulsivas. Não é só no Brasil não, no mundo inteiro, tá? Ela já é a doença que mais afasta o indivíduo do emprego. E aí você tem problemas governamentais, porque a partir do momento que esse jovem de 30 anos, que está em pleno processo de desenvolvimento, de trabalho, tá? De mão de obra, ele se afasta porque ele está mentalmente doente, por sua vez, o governo precisa conceder a ele benefícios. Isso é um problema social, tá? Muito grande e que indiscutivelmente causa grandes problemas, tá certo? Então, isso aqui é uma terceira tese. O que é que eu trabalharia no desenvolvimento? Bom, eu vou trabalhar um desenvolvimento por enumeração. Lembre-se, eu estou falando de um tema muito amplo. Eu estou falando aqui de doenças mentais. Eu vou escolher duas, tá? Particularmente. E quais eu escolhi? Veja, eu estou enumerando, né? Eu vou enumerar duas no meio de diversas, tá? Então, qual eu escolhi? Primeiro eu escolhi a depressão. A depressão é um transtorno mental comum e uma das principais causas da incapacidade em todo o mundo, tá? É o que eu acabei de lhe dizer. A depressão ela tem afastado muitos indivíduos do mercado de trabalho e também da escola, tá? Isso traz consequências sociais a curto, médio e longo prazo, principalmente. Globalmente, estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas por essa condição, As mulheres são mais afetadas do que os homens. Então é importante você entender como a depressão é um problema na sociedade. Por quê? Porque ela é um passo para levar a outros problemas mais graves, como, por exemplo, até o próprio suicídio. Tá? Isso deve ser
indiscutivelmente repensado na sociedade, deve ser discutido com mais intensidade e deve-se buscar uma solução em base da coletividade, em base das pessoas que sofrem, tá? Em relação a isso. Daí sim os papéis da igreja, daí sim os papéis da escola, daí sim os papéis do Estado, que são instrumentos de coesão na leitura de Emily Durkheim e que por sua vez deve influenciar, deve cuidar da sociedade em relação a isso, tá? Então a depressão é a primeira. Tá certo? E aí você tem, autismo. Escolheu o autismo porque o autismo, ele tem sido muito discutido em sociedade, tá? O autismo, o hiperativismo tem sido muito discutido em sociedade e ele merece, tá? Um lugar de discussão no Enem, assim como a depressão. Então, o termo transtorno de desenvolvimento abrange deficiência intelectual e transtornos invasivos de desenvolvimento, incluindo o autismo. A deficiência intelectual é caracterizada pela diminuição de habilidades em várias áreas de desenvolvimento, como o funcionamento cognitivo e o comportamento adaptativo. Essa condição diminui a capacidade de adaptações às exigências diárias da vida. Olha aqui a consequência social. Por quê? Porque o indivíduo, por exemplo, que tem autismo, ele muitas das vezes ele não tem um filtro social. Ele diz aquilo que a cabeça dele resolve dizer, tá? Ele fala aquilo que a cabeça dele pensa, porque ele não tem um filtro social que faça a intermediação entre ele e o outro. Não é porque ele é mau, né? Não é porque ele é incapaz de viver em sociedade, não é porque ele é bruto demais, não é por nada disso. É porque ele tem um problema que é específico a ele. É um problema, tá? Que tira dele a capacidade, muitas das vezes, de interação social. E, na maioria das vezes, isso acontece a partir da escola, tá? A criança começa a sofrer bullying, a criança começa a ser discriminada, a criança é vista como sendo estranha na escola. E, por sua vez, isso se reflete na vida dela e em toda a sociedade, tá certo? Aumentando o nível de preconceito, tanto na busca pelo diagnóstico, tratamento, quanto por parte de quem convive com os afetados. Então, você percebe que isso é uma consequência. A partir do momento que se constata que esse indivíduo parece ser anormal na sociedade, tá? A sociedade, por sua vez, começa a ser preconceituoso para com ele, tá? Então esse preconceito que ele sofre acaba o afastando do seu desenvolvimento básico na sociedade, do seu papel básico na sociedade. Muitas das vezes porque a sociedade em si, ela não entende o que aquele indivíduo tem, porque não fomos instruídos, nem pelo governo, nem pela escola, nem pela mídia devidamente, para que possamos entender as debilidades desse indivíduo, tá? E aí, por sua vez, você tem um alto nível de preconceito que deixa o autista, por exemplo, em uma situação pior do que ele já está, tá certo? No desenvolvimento 2, eu fundamentei consequências sociais, tá? A relação de causas e consequências, vem comigo para você ver. Os sistemas de saúde ainda não responderam adequadamente à carga dos transtornos mentais. Como consequência, a distância entre a necessidade de tratamento e sua oferta é ampla em todo o mundo. Em países de baixa e média renda, entre 76% e 85% das pessoas com transtornos mentais não recebem tratamento. Perceba a gravidade disso. Entre 76% a 85% das pessoas que são diagnosticadas, ou quem sabe nem são diagnosticadas com uma doença mental, elas não recebem tratamento. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade, tá? Em um contexto, principalmente a classe baixa, tá? Média baixa, o Brasil está dentro desse contexto de classe social, tá? De classe econômica, que acaba não dando a esses indivíduos a oportunidade de não só diagnosticar a sua doença, mas, claro, de receber um tratamento dela. E isso vai trazer consequências maiores, tá? Ele não consegue entrar no mercado de trabalho, ele não consegue entrar numa universidade, ele não consegue conviver com os amiguinhos de sala, de aula, tá? Ele não consegue, porque ele é alijado, ele é separado socialmente. Percebe? Em países de alta renda, entre 35% a 50% das pessoas com transtornos mentais estão na mesma situação. Veja o problema disso, tá? Mesmo os países ricos, eles não são preparados, devidamente preparados para lidar com as pessoas com doenças mentais, seja com autismo, seja com bipolaridade, seja com depressão, seja com qualquer
tipo de doença, tá? Esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença do século também, uma doença que traz consequências sociais terríveis, né? Desde o suicídio até a violência e tantas outras coisas, tá? Um outro problema é a má qualidade dos cuidados prestados a muitos que recebem tratamento, que reflete em mais afastamento do trabalho, trazendo prejuízos governamentais causados por aposentadorias precoces. Percebe aqui o problema, que é a relação de consequência? Quando eu não tenho um diagnóstico devido dessa doença mental nesse indivíduo, ele ainda em tenra idade, ele ainda é criança, ele não tem, por sua vez, um tratamento devido, à tendência é que essa doença só se agrave socialmente, tá? E essa gravidade vai tirar dele a possibilidade de ter uma vida social normal, tá? Ou, de repente, ele no meio do caminho da vida era uma pessoa normal, sofreu um grande trauma, sofre uma depressão e essa depressão o afasta do trabalho. Isso traz consequências econômicas. Eu estou falando de consequências econômicas, mas são consequências mil, né? Diversos outros tipos de consequência, tá? Olha a conclusão. Quais as soluções que a gente pode dar? O Plano de Ação Integral sobre a Saúde Mental 2013 a 2020 da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde em 2013, reconhece o papel essencial da saúde mental na consecução da saúde para todas as pessoas. Veja lá, o plano inclui 4 grandes objetivos. Primeiro objetivo, a liderança e a governança mais eficazes para a saúde mental. A gente não tem os países não têm uma grande preocupação com a saúde mental como tende a se preocupar com a saúde física. Isso traz consequências muito ruins à sociedade, tá? A prestação de serviços abrangentes e integrados de saúde mental e assistência social em contextos comunitários. Percebe que uma das formas que a gente tem de combater essas doenças mentais, diagnosticar essas doenças mentais, é tratá-la dentro das comunidades. É tratá-la dentro de um contexto menor, mais afunilado, é mais fácil de constatá-la, tá? Aí sim o papel da igreja, aí sim o papel da escola, tá? Que divide a sociedade em comunidades menores e que por sua vez tem uma facilidade maior de fazer uma análise das problemáticas de doenças mentais. Implementação de estratégias de promoção e prevenção. Isso aqui é uma questão. É muito interessante. Nós, muitas das vezes, tendemos até uma vez no ano fazer exames físicos, tá? Para entendermos se nosso colesterol está alto ou se está baixo, se temos algum problema de coração ou coisa que lhe valha. Normalmente a gente não passa pelo mesmo processo de higienização, de prevenção de doenças mentais, tá? Passamos por traumas, por perdas contínuas, mas achamos que aquilo não nos afeta, tá? E todas as vezes que percebemos que uma pessoa é afetada por esses problemas, achamos que aquilo ali, quem sabe, seja frescura e preconceituamos a pessoa. Isso é muito importante a gente entender, tá? A promoção da prevenção e sistema de informação reforçados, evidências e pesquisas. Se a gente tem, por exemplo, a quantidade de crianças que têm autismo, a quantidade de adolescentes que sofrem de depressão, a quantidade de crianças e adolescentes e adultos que tentaram suicídio, por sua vez, a gente pode ter uma intensificação maior do combate a essas doenças, tá? Bastante importante essa fundamentação de sistemas de informação. O que é que a gente viu aqui nessa aula especificamente? O tema foi doenças mentais, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, autismo, transtornos alimentares, um desafio no cenário atual, tá? Doenças mentais, um desafio no cenário atual. Na introdução, eu fundamentei uma definição, eu defini porque eu disse para você que o tema é um tema muito amplo, doenças mentais, eu precisava recortá-lo. Eu dei aí uma definição do que são doenças mentais. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes para cada indivíduo. Fundamentei a tese, estabeleci 3 problemas: tratamento inadequado, má qualidade no tratamento, porque muitas das vezes os médicos não são qualificados, tá? Os gastos por afastamento, os gastos governamentais por afastamento do trabalho por causa dessas doenças. Desenvolvimento 1, trabalhei a enumeração, tá? Falei de 2 doenças específicas, que eu acho que são doenças que devem ser cotadas, ventiladas no Enem, tem possibilidade, não só no Enem, mas nos grandes vestibulares: depressão, autismo e transtorno de desenvolvimento. No desenvolvimento 2,
mostrei as consequências sociais, tá? Os sistemas de saúde ainda não responderam adequadamente e isso traz como consequência o afastamento precoce do trabalho e gastos governamentais com esse afastamento do trabalho. Esse é o desenvolvimento 2. E as soluções, né? Prestação de serviços abrangentes e integrados de saúde mental e assistência social em contextos comunitários. Eu usei aqui, tá, a fundamentação da solução. Então perceba a importância de um tema desse, tá? A chance que ele tem de cair no Enem, até pela sua abrangência. Vivemos hoje em uma sociedade em que se discute e a gente já espera há um bom tempo um tema de depressão, um tema que tem a ver com autismo, um tema que tem a ver com bipolaridade, que a gente vive uma sociedade que tem graves problemas mentais, tá? E que isso deve ser discutido em sociedade de um modo geral, porque ela traz consequências maiores, dentre elas a consequência pior, que é o suicídio, tá certo? Então, esse tema é um tema extremamente importante. Eu aconselho que você, tendo visto esse vídeo, você já veja aqui embaixo, na descrição a gente tem a nossa folha, tá? Você tem um link aí para a nossa folha de redação, tá? Você vai lá no site online.qredação.com.br, você vê o texto motivador, em base da aula, em base do texto motivador, você constrói sua redação e manda pra gente corrigir, beleza? Então, visita a gente lá, online.qredação.com.br, visita a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, inclusive, tá? Por quê? Porque queremos você na lista dos melhores. Me bota na lista, mamãe!